E aí vamos começar. Como os impostos cobrados dos vendedores afetam os resultados de mercado? Então, como os impostos cobrados dos vendedores afetam os resultados de mercado? Então, vamos considerar um imposto que passa a ser cobrado dos vendedores de um bem. Suponhamos que o governo local aprove uma lei que exija que os vendedores de sorvete de casquinha lhe repassem 50 centavos por sorvete vendido. Como essa lei afetaria os compradores e vendedores de sorvete? Para respondermos, podemos seguir as 3 etapas do capítulo 4 para a análise da oferta e da demanda. Primeiro, determinamos se a lei afeta a curva da oferta ou a curva da demanda. Segundo, verificamos em que direção a curva se desloca. E terceiro, examinamos como o deslocamento afeta o preço de equilíbrio e a quantidade. Então, 3 etapas que vão ajudar a mostrar o que acontece caso um imposto recaia sobre os produtores, sobre os vendedores. Então, primeira etapa. O impacto imediato do imposto é sobre os vendedores de sorvete. Isso aí é aumentar o custo, portanto, dos vendedores. Como o imposto não é cobrado dos compradores, a quantidade demandada a qualquer preço dado é a mesma. Assim, não há deslocamento na curva de demanda. Em contraste, o imposto sobre os vendedores torna o negócio menos lucrativo a qualquer preço dado. Então, provoca deslocamento na curva de oferta. Então, toda vez que um imposto ele é cobrado do vendedor, isso reduz o lucro do vendedor, porque imposto pago pelo vendedor se transforma em custo. Ele perde parte do lucro dele, dando ao governo em forma de tributos. A segunda etapa. Como o imposto sobre os vendedores aumenta o custo de produzir e vender sorvetes de casquinha, ele reduz a quantidade ofertada em todos os preços. Então, neste caso, eu crio um imposto, eu desloco a curva de oferta para a esquerda e para cima, revelando, portanto, que a quantidade ofertada em qualquer preço diminui. A curva de oferta, portanto, se desloca para a esquerda ou de forma equivalente para cima. Além de determinarmos a direção na qual a curva de oferta se move, podemos também ser precisos no que diz respeito ao tamanho do deslocamento. Para qualquer preço de mercado, o preço efetivo para os vendedores, o valor que mantém após pagarem os impostos, passa a ser 50 centavos mais baixo. Ou seja, por exemplo, se o preço de um mercado de um sorvete de casquinha for $2, o preço efetivo recebido pelos vendedores é de R$1,50. Então, ainda que o consumidor pague 2, então, o cliente comprou uma casquinha, pagou 2, mas esse 2 não é o preço efetivo recebido pelos vendedores, porque eu tenho que do 2 tirar um imposto e vai sobrar a ele R$1,50. Então, qualquer que seja o preço de mercado, os vendedores ofertarão uma quantidade de sorvete como se o preço fosse 50% mais baixo do que realmente é. Em outras palavras, para induzir os vendedores a ofertar qualquer quantidade dada, o preço de mercado agora precisa ser 50 centavos mais alto para compensar os efeitos do imposto. Então, a única forma com o imposto de um vendedor aumentar a sua quantidade de produto disponível no mercado é se o preço também aumentar na mesma proporção do cobrado pelo imposto. Assim como mostra a figura 6, a curva de oferta se desloca para cima de O1 para O2 em um valor exatamente igual ao do imposto, 50 centavos. E a terceira etapa,
Tendo determinado como a curva de oferta se desloca, podemos agora comparar o equilíbrio inicial com o novo equilíbrio. De acordo com a figura, o preço de equilíbrio aumenta de 3 para 3,30 e a quantidade de equilíbrio cai de 100 para 90. Como os vendedores vendem menos e os compradores compram menos no novo equilíbrio, o imposto reduz o tamanho do mercado de sorvete. Então, qual é a conclusão? Como os vendedores vendem menos e os compradores compram menos no novo equilíbrio, o imposto, portanto, diminui o tamanho do mercado de sorvete. Quais são as implicações? Podemos agora retornar à questão da incidência tributária. Quem paga o imposto? Embora os vendedores repassem o imposto para o governo, compradores e vendedores dividem o ônus. Como o preço de mercado aumenta de 3 para 3,30 após a introdução do imposto, os compradores pagam 30 centavos a mais por sorvete que compram. Assim, o imposto deixa os compradores em pior situação. Vendedores obtêm um preço mais alto, 3,30 dos compradores, mas o preço efetivo após o pagamento do imposto cai de 3 antes do imposto para 2,80 com o imposto. Então, 3,30 é o que o comprador paga, menos os 50 centavos. Nós temos aí, portanto, o vendedor recebendo 2,80. Então, assim, o imposto também prejudica os vendedores. Então, vamos ver aí, na figura 6, de maneira gráfica, como é que ocorre esse movimento. Então, um imposto cobrado dos vendedores. Então, vamos ver aqui o gráfico. Ou seja, nós temos aqui, portanto, a oferta, curva de oferta original, e a demanda com o preço de equilíbrio sem o imposto. Então, no equilíbrio sem imposto, nós temos sem imposto o produto, a casquinha sendo vendida a 3 e 100 casquinhas sendo ofertadas no mercado. A partir do momento que cria um imposto, o imposto, portanto, ele eleva o custo da empresa. Então, você desloca a curva de oferta para cima, né? Tangenciando um novo ponto na demanda. Então, você tem um preço maior, 3,30, porque você agora adiciona o imposto de 50, ok? E você diminui a quantidade de casquinha, porque é um preço maior, né? Ou seja, a lei da demanda. Então, preço maior, demanda menor. O consumidor vai consumir menos. Então, a diferença aqui entre o que a empresa recebe e o que o comprador paga é que é a grande diferença. Então, este novo equilíbrio com o imposto, você vai ter a situação seguinte: o comprador paga o sorvete mais caro, 3,30, ok? Mas ao tirar o imposto, o vendedor recebe menos. Então, comprador paga mais e vendedor recebe menos. Então, tanto compradores como vendedores, dentro dessa circunstância e dessa análise, vão sair perdendo com o aumento de imposto. Ou seja, o governo ganha 50, mas ele tira parte dos compradores e tira parte dos vendedores dentro desse gráfico que nós estamos vendo neste caso. Então veja, quando um imposto de 50 centavos é cobrado dos vendedores, a curva de oferta desloca-se para cima em 50 centavos de O1 para O2. A quantidade de equilíbrio cai de 100 para 90, o preço que os compradores pagam sobe de 3 para 3,30, o preço que os vendedores recebem cai de 3 para 2,80. Então, embora o imposto seja cobrado dos vendedores, compradores e vendedores dividem o ônus do imposto. Ou seja, nesta lógica, ainda que o imposto a empresa pague, o vendedor pague, mas isso também produz um ônus para os compradores deste mercado. Em suma, a análise nos ensina duas coisas. Os impostos desencorajam a atividade do mercado. Quando o bem é tributado, a quantidade vendida desse bem é menor
no novo equilíbrio. Compradores e vendedores dividem ônus dos impostos. No novo equilíbrio, os compradores pagam mais pelo bem e os vendedores recebem menos por ele. Então, teoricamente, todo mundo sairia perdendo dentro dessa lógica, ok?